Está no ar o Papo de Mãe. Hoje vamos falar sobre alienação parental. Você sabe o que é? Falar mal do ex-marido ou da ex-mulher para o filho é um comportamento que pode ser punido por lei. A lei de alienação parental foi sancionada em agosto de 2010, mas muitas pessoas nunca ouviram falar nisso e tem muita confusão sobre a prática desta lei. Quando pais se separam e infelizmente usam os filhos no meio da briga, tem acontecido cada vez mais o que é considerado um crime. Pai e mãe impedem a criança de ver um ao outro, falam mal, fazem acusações, é bem delicado. Na lei de alienação parental há previsão de multa, acompanhamento psicológico e pode acontecer até a perda da guarda da criança para quem manipular o filho. Para nos ajudar no começo desta conversa, estão aqui a psicóloga e psicanalista Eliana Nazaré e o advogado de direito de família Nelson Sussumo. Veja os destaques do programa. Eu estou na mais paulista das avenidas, Avenida Paulista, São Paulo, capital. E eu vou falar sobre alienação parental. Será que as pessoas sabem o que significa isso? Eu conheço vários casos, de alienação parental. Isso não pode chegar a interferir no relacionamento entre pais e filhos, né? Clarice, você vai trazer pra gente os casos que ficaram famosos na internet, né? Você sabe que todos os casos de alienação parental são casos muito delicados, muita gente escreve pra gente como uma maneira de desabafar e tem alguns que ficam conhecidos na internet. Daqui a pouco eu falo. Então a gente vai aqui para frente agora para conversar com os convidados. A gente sabe que às vezes quem é vítima é o pai, às vezes é a mãe, por isso estão aqui hoje mãe e pais, né? Vieram a Magarro, o Roberto e o Carlos. Obrigada por terem vindo e agora vocês vão contar um pouquinho da história de vocês. A Magarro tem quantos filhos? 3. 3 filhos. São 2 meninos? 2 meninos e uma menina. E você está sofrendo alienação parental em relação à sua menina, é isso? A menina. Como é que é? Porque os 2 meninos são de um outro casamento. E como chama a sua filha? Karima Latifa. O que aconteceu com a Karima? Quantos anos ela está? Conta um pouquinho pra gente. Bem, a Karima vai fazer 9 anos agora no dia 1º de agosto. Viveu comigo até os 5 anos de idade. Com o pai vai estar agora completando 4. Na verdade, ela foi tirada da minha companhia através de acusações, denúncias falsas de que ela ficaria em casa sozinha, através do conselho tutelar. Eu estava trabalhando, quando cheguei em casa não encontrei mais a minha filha. E desde então é uma luta, como os outros aqui vão dizer, você é culpada, é criminosa, antes mesmo de provar a sua inocência. E através da justiça lenta e a outra parte ter um poder aquisitivo um tanto melhor que o meu, vai protelando através de petições e através de decisões equivocadas. E enquanto isso a criança vai crescendo, perdendo o vínculo. Por exemplo, no caso da minha filha, ela está sendo impedida já nesses 4 anos de ter convívio com os outros 2 irmãos, que é de um relacionamento anterior. E é uma menina que viveu com esses 2 irmãos durante os 5 anos. E no meu caso, na verdade, quem digamos assim, um mentor intelectual dessa alienação, no caso da minha filha, nem é tanto o pai dela, é mais a esposa do genitor. Agora, há quanto tempo que você não vê a sua filha? Eu fiquei 1 ano ininterrupto sem vê-la. Foi uma situação de muita tristeza, muita dor para ela também, que era muito vinculada a mim. Depois de muita tentativa, muita luta, consegui, através de várias liminares, tentar. Aí foi gradativo, questão de horas, questão de dias, e as visitas, todas elas monitoradas. E hoje como estão as visitas? De quanto em quanto tempo? Hoje houve um retrocesso aí há poucos tempos, de 3 horas apenas a cada 15 dias. E Roberto, isso que ela falou, né, das falsas denúncias, com você, o que aconteceu? Sim, Mariana, hoje eu consigo falar disso com mais tranquilidade, com mais calma, né? Eu fui acusado de abuso sexual quando ele tinha 4 anos de idade.
né? Mas o processo de alienação não começou nessa fase, né? Esse filho foi fruto de uma relação de 12 anos, né? Nós nos conhecemos com 22 anos de idade e o Caio nasceu, nós já estávamos com 35, 34, mas né, entre 34 Hoje ele e 35. Está com quantos anos? Ele fez 10 anos. Faz quanto tempo que você não encontra com ele? Eu passei 4 anos sem vê-lo, depois readquiri o direito de vê-lo, eu vi por 1 ano e meio, né? Continuo tendo o direito de vê-lo, só que a mãe agora se mudou de Goiânia e não sei a localização deles. Você inclusive veio de Goiânia para participar do programa, E vou né? aproveitar para tentar encontrar com ele. Quer dizer, ela fugiu com o seu filho. Justo. A gente teve já, depois desses, o meu processo, essa acusação em si, ela já dura 6 anos, né? Quer dizer, você, como ela, fica tendo que provar que é inocente. Exatamente. Assim, você é culpado até provar. Desde o momento da separação, porque pela relação já ser bastante antiga, quando ele nasceu, e já desgastada, né? O casamento não durou muito tempo depois do nascimento dele. Vocês se separaram, o Caio tinha quantos 2 anos? meses. 2 meses. 2 meses. E essa acusação dela de Começou de abuso sexual? Foi aos 4 anos de idade dele. Né? Mas assim, 4 ou 5 meses depois da separação, ela entrou com uma acusação de tentativa de agressão física. Aí a gente conseguiu provar que não tinha acontecido. Aí teve, como a Margot falou, a lentidão do judiciário, né? Então, assim, até que fosse marcada a audiência na vara de família... E pela justiça você foi impedido de ver seu Inicialmente filho? não. Quando ele era bebê, não. Inicialmente vinham pequenas denúncias, tentativa de abuso, maus tratos, mau cuidado, né? Mas a gente sempre conseguia provar que estava errado e voltava a vê-lo. Eu imagino assim, né, dentro de você, quando você recebe uma acusação dessa, ainda mais envolvendo amor por um filho, tal, como é que fica um pai numa situação? Há 2 anos eu decidi que eu não vou desistir de estar perto dele, na condição que eu entender que é a condição mais saudável. Se eu estou procurando estar com ele, estou procurando ter contato com ele, mas independente de eu conseguir isso, né, eu pretendo, durante toda a minha vida, estar ao lado dele. O que eu entender que é correto, que eu estaria fazendo para o bem dele, eu vou fazer. Né? Então, meu objetivo agora é reencontrá-lo, né? Eu não perdi o direito na justiça, pelo contrário, a cada audiência é uma conquista, né? É uma reconquista dos meus direitos, e essa mudança dela de cidade... Agora você não sabe onde ela está, mas o seu direito hoje, você pode visitar o seu filho... Posso visitá-lo até o último acordo, todos os finais de semana, um dos dias, então ou ela sábado, não poderia ou domingo. ter desaparecido. O que ela está fazendo Exatamente. é ilegal. É incorreto, exato. E o Carlos, o seu filho, é um pouco mais velho, né, Carlos? Ele está com quantos anos? Hoje está com 14 anos, fez agora em abril. E há quanto tempo você não encontra seu filho? Eu estou mais ou menos há 1 ano e meio, mais ou menos. Nós tivemos um filho, nós morávamos nos Estados Unidos, o garoto nasceu lá, aí... Com 1 ano, ela pegou, veio para o Brasil. Quando ela chegou aqui no Brasil, ligou para mim e falou: não estou mais casado com você, acabou, não quero mais casar, você se vira. Aí eu comecei a vir dos Estados Unidos para cá, para visitá-lo, né, periodicamente, mas isso começou a criar um custo muito alto. E mais a saudade, aquela coisa toda. Eu sempre fui ligado com um garoto e tal, aí eu resolvi voltar para o Brasil. Nessa que eu voltei, eu falei: bom, agora eu quero visitá-lo. Né? Na época eu voltei, voltando a trabalhar, tal, me reestruturando, né? Aí um belo dia eu fui visitá-lo, eu sempre ligava antes, estou indo visitar o Matheus, tal. Ah, beleza. Um belo dia eu liguei, ela falou assim: você não vai mais ver o seu filho. Eu falei: mas por quê? Ah, vamos parar com essa palhaçada, você não vai ver mais ele. Eu falei: mas não é bem assim, você não vai ver. Ela decidiu que você não era mais o pai dele, né? Aí ela chegou e falou assim: bom, se você quiser ver, você entra na justiça. Então tá bom. Aí eu entrei na justiça, e entrei com o direito de paternidade. E eu ganhei aqui no Brasil, só que aí ela tentou entrar com uma liminar para derrubar isso, e nessa liminar ela alegou dizendo que o meu filho não era meu filho. E aí você teve que entrar com um pedido para reconhecimento de paternidade, é isso? Mas isso aí, conforme na justiça, o que acontece? Como ele já estava registrado no meu nome, eu já tinha assumido a paternidade dele legalmente,
o juiz deu a entender de que ele era, eu era o pai dele. E um dia isso ficou marcado na minha vida, assim, foi uma coisa muito... Eu fiquei, assim, assombrado de ver a que ponto o ser humano pode chegar. Ele me chamou de pai. Aí ela falou para ele, dentro do carro, não chama ele de pai, que ele não é seu pai. Ah, meu Deus. E aí começou, não chama de pai, não chama de pai, não chama de pai. O que acontece? Hoje ele não me chama de pai. Olha, cerca de 80% dos filhos de pais divorciados já sofreram algum tipo de alienação parental. Nessa disputa, a criança fica confusa, sente amor pelo pai ou a mãe ausente, mas não pode demonstrar esse sentimento porque não quer magoar a parte que está perto, né? Muito difícil para a criança, né? Muito difícil. A criança fica presa num conflito de lealdade. A Eliana Nazaré, ela é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. A gente viu aqui nos 3 casos o quanto é sofrido para os pais. O pai que fica longe do filho muito tempo, que não pode ter esse convívio. E a criança, às vezes, também acha que o pai que não quer visitar, que não gosta. Eu acho que, primeiro, cumprimentos pela tenacidade, né? E é por aí que tem que ser mesmo, quer dizer, não desistam. Então, se a gente puder dar algum conselho para alguém que está passando um problema desse tipo, assim, não desista. Por quê? Porque a primeira reação de uma pessoa que passa por essa situação tão difícil é desistir, né? É trabalhoso, requer um esforço danado. A gente sabe que, infelizmente, a justiça, que nesses casos deveria ser super rápida, porque tem interesse de menor aí envolvido, de crianças, o desenvolvimento psicológico fica totalmente afetado nesses casos, mas infelizmente parece que muitas vezes isso é tratado como se fosse uma questão, sei lá, tributária, né, doutor? E não uma questão psicológica de bem-estar mesmo de uma criança. E às vezes vira uma briga por dinheiro, mesmo quem tem mais dinheiro consegue mais coisas, não sei, né? Também. E às vezes também só para encher o outro, né? Para provocar, para atingir o outro. O doutor Nelson Sussumo, ele é presidente da Comissão de Direito de Família da OAB São Paulo. Está mais uma vez aqui participando do Papo de Mãe. Obrigada, Obrigado a vocês Nelson. pelo convite. Né? Quer dizer, a gente viu pelos números que a alienação parental é muito comum, né? E a lei é nova. É fácil provar ou é difícil provar a alienação parental? A comprovação é muito difícil. É difícil, é só por perícia, normalmente por perícia, a não ser que o alienador ele fique falando publicamente, né, que está cometendo essa alienação parental, que é muito difícil também. Então, normalmente é por perícia. E, infelizmente, hoje o Poder Judiciário tem demorado muito. E nesses casos ainda de alienação, que é um perigo. Se ficar 6 meses, né, impedido de ver a criança, já sofreu alienação totalmente. Eu trabalho muito como assistente técnica em processos de família, né? Então, normalmente, para uma das partes, eu faço todo um estudo e acompanho a perícia, porque o perito é alguém de confiança do juiz. Né? Eu trabalho sempre para uma parte. E o que eu vejo, afora isso, eu tenho muito contato com juízes de família e os desembargadores que julgam os casos, etc. A posição do juiz é uma posição muito difícil. Eu acho que eu faço questão de fazer essa observação, porque a gente fala mal da justiça brasileira, né? Que ela realmente é lenta, etc. Mas o juiz, quando recebe um processo desse tipo, quer seja de acusação de que pode estar havendo uma alienação parental, ou muitas vezes o seu correlato, que é outra parte que alega, que é uma alegação de abuso sexual, o juiz realmente se vê numa encruzilhada horrorosa. E o juiz, a lei não tem nada que possa justamente provar algo assim. Na lei não está disposto nada doutor disso. Sussumo, pegando esse gancho, porque fica na minha cabeça tudo muito confuso mesmo, né? E a gente que até estudou um pouco mais sobre o assunto, até para fazer o programa. Porque são dois tipos de crime, né? Pode ter ali a falsa acusação de maus tratos ou de abuso, não sei o quê, que o juiz tem que ponderar, porque eventualmente poderia ser verdadeiro ou não, que a gente sabe que pode acontecer. Mas quem faz essa falsa acusação está cometendo crime de alienação. Aí, no caso deles, eles são vítimas 2 vezes. Eles são vítimas porque estão sendo acusados injustamente
e porque estão sofrendo alienação, não podem ver os filhos. O problema é chegar até esse ponto de ele provar que não está cometendo, né? Na hora que vem uma informação que está abusando sexualmente ou espancando a criança, a primeira coisa que o juiz vai fazer é impedir. É uma liminar. Mas não deveria ser... como é que fica, né? Prove... Você é inocente, você até prove o contrário, ou você é criminoso até mas olha só, é o bem-estar do menor, e se for verdade? Se for verdade, sempre o bem-estar do menor. Putz, mas é uma situação complicada. E se for mentira, o bem-estar também... Mas comprovando, vai cometer uma alienação parental, e aí pode perder o poder familiar. Agora, provando que é falsa a acusação, aí aquela pessoa vai responder por alienação parental e pode perder, sim. Pode perder a guarda, pode perder o poder parental. Então, quer dizer, fazer uma falsa denúncia também é um crime. Mas você também provar que essa denúncia é falsa... Agora, eu queria pegar o caso do Roberto como exemplo, porque muita gente não sabe direito o que é alienação parental. Só o fato da pessoa mudar de cidade, dificultar esse encontro, já é alienação parental. Isso está expresso na lei, né? Dificultar a visita já dá alienação parental. Mudou de cidade, mudou de estado. Injustificadamente. E qual a perícia que o Roberto teria que fazer no caso dele? Provar para o juiz que ela mudou e que não foi uma situação de afastar o filho. Ela mudou porque ela tinha que mudar. Mas tem que avisar o endereço. Então, aí o Roberto vai esperar um prazo de ele entrar com uma petição, esse prazo vai decorrer e essa pessoa continua a ficar cada vez mais sumida e ele mais longe do filho. Vamos ver, pior vai demorar até para encontrar, né, onde ele está. É uma caçada. O que eu vejo diante do que a gente já colocou aqui é que, assim, se eu pudesse colocar uma ação, uma atitude que eu acho que falta para nós todos, é justamente o que está sendo feito aqui, é divulgar, é conclamar o judiciário, conclamar pais, conclamar profissionais da área de psicologia para tentar diminuir esse tempo de ação. Né? A gente, o tempo do processo, né? Exatamente. Você disse que é muito lento. Do processo como um todo. Né? Porque sabe o que eu acho que acontece? A doutora Eliana pode até ver se eu estou certa ou não, mas durante esse período todo, pode haver um rompimento na relação com essa criança que depois vai ser muito difícil resgatar. Não, e ele já está com 10 anos, né? Não te preocupa isso? Exatamente, era isso que eu queria colocar. É o meu caso, por exemplo. Eu todo esse tempo... Ela já falou para ele não me chamar de pai, você imagina agora que ele não vai me chamar de pai nunca mesmo, né? E não vai me reconhecer como pai, mesmo porque ela já casou, teve uma filha com outro rapaz, constituiu uma nova família. Eu vou ter que interromper para chamar o próximo bloco, a gente vê que tem muita coisa para a gente aprofundar aqui na nossa conversa, inclusive para saber, depois que um pai, né, sofre tudo isso com o filho, o que fazer na hora de resgatar essa relação? Porque, se Deus quiser, todos terão a chance de resgatar, né, essa relação. E também no próximo bloco nós teremos aqui mais um entrevistado, o juiz Elísio Luiz Pérez. Ele é juiz do trabalho, mas ele é responsável pela consolidação do anteprojeto da lei da alienação parental. E o Pedrinho Tonelada foi perguntar o que a população acha sobre isso tudo. A gente volta já já. O que vocês acham de um casal quando se separa, um tentar jogar o outro contra o filho? Ridículo isso, né? Horrível. Você conhece algum caso assim? Conheço. E não é nada bom. Me diz uma coisa, o senhor acha certo um pai ou uma mãe falarem mal um do outro para os filhos? De forma nenhuma. Isso não pode chegar a interferir no relacionamento entre pais e filhos, né? Acho que enquanto os filhos não tiverem capacidade de discernir, né, qualificar o que o pai e a mãe representam para cada um, acho que os pais não têm que interferir nesse processo. O senhor acha que uma criança, por exemplo, ela sofre muito com a separação dos pais? Demais. Eu sou filho de pais separados, eu sei o quanto eu sofri durante esse tempo. Vivi recentemente um processo de separação e eu sei quantas minhas filhas sofreram também. Então é muito complicado, né? A ausência, a não presença, mas também tem outros aspectos que são levados em consideração, né? Se os pais brigam constantemente, isso é um ponto de reflexão que o casal também tem que ter, né? Uma separação já é difícil, né? Porque a criança deixa de conviver com o pai ou com a mãe, de ter aquele convívio diário, né? Então isso já é muito doloroso para a criança. E aí quando tem essa história de um ficar falando mal do outro, a criança fica mais perdida ainda, né, Eliana? Olha, eu acho que a gente precisa
talvez mudar um pouco, como é que eu vou dizer, um pouco o estereótipo social em relação a uma separação. O que faz mal para uma criança não é a separação, é o desrespeito mútuo dos pais entre si. E isso quando eles estão casados e quando estão separados. Porque existem pesquisas, inclusive americanas, aqui a gente ainda não tem pesquisa nesse sentido, mas de fazer um estudo longitudinal, quer dizer, um estudo que acompanha famílias, crianças, pais, etc., no decorrer de 5, 10 e 15 anos após uma separação. E o que foi comprovado nessa pesquisa é que os casais que têm o que se chama um alto grau de conflito, que se mantêm casados, provocam mais danos psicológicos aos seus filhos do que aqueles pais, nas mesmas condições, quer dizer, em alto conflito, que se separam. Muito interessante isso. Quer dizer que o crime de alienação parental pode acontecer, inclusive, num casal casado. Exatamente. Eles estão casados, moram na mesma casa e fica um botando a criança. Desqualificando o outro. A gente tem que pensar o seguinte, para uma criança, os seus pais são as pessoas mais importantes que tem. Pai e mãe. E sabe, o adulto tem uma coisa assim que parece que é que nem, sabe, onde não cabe mais um. Na verdade, coração de criança é melhor do que coração de mãe. Sempre cabe mais um. Agora a gente conta com a participação também do Dr. Elísio Luiz Pérez, juiz do trabalho, responsável pela consolidação do anteprojeto da lei da alienação parental. Obrigada, doutor, pela participação. A gente vê que é muito comum, né? O pai ou a mãe infelizmente dois, é muito comum essa questão da alienação parental, né? Mas eu vejo assim que às vezes os pais não têm consciência dos danos psicológicos que eles causam nas crianças. Hoje ainda é bastante comum na sociedade pessoas que desconhecem o termo alienação parental, mas eu costumo dizer que a simples existência da lei ou desses debates sobre alienação parental já trazem um efeito positivo, que a própria sociedade, as pessoas sabendo que existe essa questão da alienação parental, dos danos que a alienação parental pode causar para a criança, isso já, sem atuação direta do judiciário, já traz algum ganho, que as próprias pessoas já, de alguma forma, já se inibem para praticar algum ato que possa ser considerado abusivo. As pessoas já estão pensando duas vezes antes de o pai falar mal da mãe, já começa exatamente. Porque passou a ser crime, o que não era. Não é exatamente crime. A lei não tipifica alienação parental como crime. É claro que algum ato que também seja alienação parental, ele já pode ser crime porque já era crime antes da lei de alienação parental. Mas a nova lei, ela define como um ilícito. E mais do que isso, a partir da caracterização da alienação parental, ela deixa muito claro que o juiz pode tomar e deve tomar algumas atitudes práticas para proteger a criança, para inibir o processo de alienação parental, ou pelo menos para tentar reverter o processo naqueles casos mais profundos. Roberto Magarroio, Carlos, como que vocês descobriram, assim, como que você chegou a essa conclusão que você estava sofrendo alienação parental? A lei é de 2010, exatamente, né? Quer dizer, o seu caso começou até antes disso, o seu problema. Como é que foi que você foi percorrendo esse caminho até descobrir que tem uma lei? Depois queria saber de vocês também. No meu caso, por incrível que pareça, eu senti a alienação do judiciário. Porque o meu caso, ele começou em Hortolândia, a minha filha morava em Campinas e a promotora do caso manteve o processo em Hortolândia por 2 anos. Não deixava o processo ir para a comarca onde morava a criança, apesar de qualquer um de nós aqui adulto saber que o processo tem que correr no local de domicílio da criança. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, que eu vi o termo alienação, e então eu me senti pelo próprio judiciário. Aí eu vi que essa dificuldade de não ir o processo para Campinas, de eu não ter condições de trazer minha filha para poder ficar com os irmãos, dele dificultar todo tipo de contato, até telefônico. Eu ligava, atendiam, sabiam que era o meu número através do BINA, desligavam o telefone. Então eu comecei a pesquisar e vi que aquilo era
então, um processo de alienação parental. E entrei com um processo. Só que quando eu entrei com o processo, a lei ainda não havia sido aprovada, não tinha sido ainda sancionada pelo presidente. Então, eu fiquei com o processo parado. Tive que aguardar ser sancionado para então entrar com o processo. E ele continua. E o Roberto? Eu tive contato com o termo através de um amigo terapeuta, né? Ele falou: olha, Roberto, seu caso me sugere que seja um caso de alienação parental. E eu comecei a buscar registros, buscar documentos, mas assim, isso já estava estruturado nos Estados Unidos, né? Esse pensamento, esse acompanhamento de 10, 15 anos, né? E o primeiro relato que eu tive acesso é de uma organização que chama-se Pai Legal. E lá estava relatado, quando eu li a sinopse do que seria alienação parental... É uma ONG, né? Isso, é uma ONG. Né? Naquele resumo, naquela sinopse, passo a passo do que estava acontecendo na minha vida, inclusive com os prazos, né? Eu vi a minha vida escrita ali em uma lauda. Né? Muito complicado. E o Carlos? Porque o seu caso já vem também há muitos anos. Esse é um caso que já vem há muito tempo, né? Devido ao processo que está rolando, né? Hoje, na realidade, não tem nenhum processo, porque o último processo para a questão de visita e direito de paternidade, ele levou mais ou menos 8 anos, né? Quer dizer, você já está sofrendo as consequências emocionais de tudo justamente. isso, né? E não só aquela coisa que não só afeta a mim, particularmente, mas o que acontece? Essa criança, ela tem um irmão. E esse irmão, que é uma outra criança... Que é o seu segundo filho. Que é o meu segundo filho. Essa distância de os dois não poder se ver, isso começou a afetar. Inclusive, ele começou, algum tempo atrás, ele guardava bala para dar para o Matheus, ele guardava, fomos numa festa, vamos guardar, papai, vamos comprar isso daqui, vou deixar para o Matheus. Então, quer dizer, o que aconteceu? Ele começou a ver que essa outra pessoa só existe na cabeça. Porque toda a família toda. Olha, sofre, o seu né? caso é muito comum, né? Se a gente for ver, segundo dados do IBGE, cerca de 1/3 dos filhos de pais divorciados perde contato com seus pais, sendo privado do afeto e convívio com que está ausente. E a gente vê... Perde mesmo esse convívio, né? Sabe que a gente já fez programas aqui de mulheres que foram abandonadas pelos maridos, que tiveram filhos e os maridos... Quer dizer, tantos pais que de fato não voltam a ter, porque não querem, porque somem, enquanto tem os pais que querem, são impedidos. Agora, doutor Elísio, na prática, como que acontece? Quer dizer, o juiz recebe uma denúncia de alienação parental e ele pede um laudo psicológico? Essa é uma das possibilidades. Na verdade, ele não precisa necessariamente receber uma denúncia, um processo falando especificamente de alienação parental. Pode ser um outro processo, por exemplo, uma separação, uma regulamentação de convivência, onde ele percebe que está havendo algo relacionado à alienação parental e a partir dali ele pode atuar. Antes da perícia, a nova lei ela estabelece uma série de atos, uma série de condutas que podem ser caracterizadas como de alienação parental. Isso, é claro que não afasta a importância de um laudo pericial, um estudo mais cuidadoso, mas também permite que o juiz, reconhecendo esses atos mais simples, uma visita não cumprida, uma informação escolar que não foi passada, óbvio a que pai ou mãe tem acesso ao médico da criança, esses atos do dia a dia que vão construindo um processo, que vão configurando a alienação parental, permitiriam que o juiz atuasse já de pronto, já no começo do processo e inibisse essa ocorrência. Por exemplo, com uma advertência, uma multa, uma ampliação da convivência da criança com aquele genitor que é alvo do processo de alienação. Então, tudo isso permitiria que já no início se inibisse o processo. Olha, eu particularmente, eu abri mão. Porque chegou um ponto que a coisa estava tão desgastante que isso estava me influenciando na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, no meu relacionamento até mesmo com a minha família. Então eu cheguei num ponto, fiz o seguinte, eu falei, um dia ele vai me procurar. Porque é tão desgastante esse tipo de coisa, né? Que porque você tem um desgaste físico, emocional, financeiro, mesmo porque ele mora a 170 quilômetros daqui, né? Para mim sair daqui, chegar lá, não tá, volta, aí tem que fazer um boletim de ocorrência, como já foi feito. O seu ex-marido alega para você não visitar a sua filha todo final de semana, porque você só pode visitar de 15 em 15 dias. Na verdade, ele não é meu ex-marido, a gente só teve um relacionamento. Eu quero deixar isso bem claro.
Assim, ele alega tudo, desliga o telefone, não deixa ela ter contato com os 2 irmãos, para ele esses 2 irmãos não existem. E o que ele fala não me permite na escola. Mas na justiça, para conseguir que uma mãe... para tirar a guarda e não deixar que você visite a sua filha, né? O que o pai dela alega? Ah, sim. Aí o que aconteceu? Ele alegou que eu deixei a criança sozinha, abandono de incapaz. Inclusive, eu respondi a lei 9.099 por 2 anos, indo lá, assinando aquela carteirinha, assim, uma piada, mas eu fiz, né? No mesmo endereço, no mesmo local, fazendo as mesmas coisas, para satisfazer uma questão da outra parte. Eles são acusados, primeiro, de uma falsa acusação, né? Ou seja, abandono ou por abuso e tal. Então, eles têm que eles precisam provar que não cometeram isso e entrar como vítima de alienação parental. É isso, são 2 casos diferentes. Quer dizer, por exemplo, agora você já conseguiu, você provou sua inocência no caso de abuso? Está sendo finalizado o processo, eu já tenho 2 laudos de peritos nomeados pelo judiciário que já atestam que o abuso não aconteceu, né? Mas o maior problema é o que a gente está discutindo aqui. São as consequências que já ficam. As consequências sobre as crianças, né? Mais do que as consequências sobre nós adultos, né? Eu perdi trabalho, tenho déficit de produtividade no que eu consegui manter, perdi gratificação, perdi amigos, a sua vida se destrói. Mas o que mais me preocupa é a vida dessas crianças que estão se desenvolvendo. E assim, a justiça não tem elementos não é para punir, mas para regular a ação dessas mães alienadoras ou desses pais alienadores. E daí fica provada a inocência dele. O que acontece com a pessoa que cometeu a falsa acusação e fez todo esse transtorno? A falsa acusação, claro, pode configurar um crime já previsto no Código Penal antes mesmo da lei da alienação parental. Agora, com relação à questão de família, o que o juiz pode e deve fazer é determinar uma reaproximação da criança com esse pai ou mãe que foi alvo do processo. Então, pode valer de todas as ferramentas que tem na lei, desde advertência, multa, ampliação da convivência, até determinação de acompanhamento psicológico e, no limite, se valer de ferramentas de coerção mesmo, até a possibilidade de perda da guarda da criança. Então, Clarissa, conta pra gente, a gente tem acompanhado, a gente acompanhou o seu caso no Facebook, outros também, né? O que você tem visto aí? Eu vou começar com um caso. A gente recebe muitos relatos de alienação parental, são todos muito parecidos, infelizmente. A Karina de São Paulo, ela pede um conselho dos especialistas porque ela tem uma filha de 8 anos e ela é separada desde que a menina tinha poucos meses devido a uma agressão que ela sofreu. Desde então, ela vive sob constantes ameaças por parte do pai dessa criança e por parte da família. Ela já tentou acordo por inúmeras vezes, ela tem a guarda da criança, mas eles ficam sempre ameaçando que ela não tem condições de cuidar da menina e várias acusações, e ela queria saber como ela pode se defender dessas acusações, se ela tem como. Pode responder? Oi. Das acusações, primeiramente deveria fazer se assegurar de testemunhas, né? Que na verdade não existe essas acusações, mas também boletim de ocorrência, né? Principalmente das ameaças que está acontecendo, infelizmente tem que ser feito e prosseguir principalmente na delegacia da mulher, que, né, quem está sofrendo é ela, e existe hoje uma delegacia atuante da mulher, né, aqui em São Paulo, muito importante, e se assegurar, ver o que ele vai fazer, né? Vai depender da atitude dele, se vai entrar com um pedido de alienação, vai entrar com um pedido de alteração de guarda, modificação, né, para poder, mas para se precaver. A gente tem trabalhado muito aí, né, também com a confecção de laudos prévios. Agora eu estou falando desde a minha área da psicologia. No caso, ainda não seria, como ainda não foi instaurado um processo, seria uma medida, vamos dizer, para ela se precaver. Porque ela faz um psicodiagnóstico da criança, como a criança está, e da relação da criança com ela, com a mãe. Interessante. Né? De modo que um profissional idôneo e independente vai poder atestar a qualidade dessa relação, psicologicamente falando, né? E como está a criança no seu desenvolvimento, no sentido de se está correndo tudo bem,
se está tudo certo no seu desenvolvimento. Ela poderia até, não sei, registrar um boletim de ocorrência de ameaça, alguma coisa assim? Isso é preventivo também? Não? É preventivo. Se ela está sendo ameaçada, tem que fazer, né? A conversa continua daqui a pouco. Nós já voltamos com o Papo de Mãe. Você saberia me dizer o que é alienação parental? É quando os pais ficam jogando os filhos, tipo, os pais separados ficam jogando os filhos contra o outro pai. Você tem alguém na sua família que se separou? Tem. Tem filhos? Sim. Eles fazem esse tipo de coisa ou não? Não. Eles têm um bom relacionamento. Você sabe me dizer o que é alienação parental? Alienação parental é quando um dos cônjuges, no caso de uma separação, fala do outro para os filhos de um modo como se esse outro fosse a pior pessoa do mundo, matando de alguma forma essa pessoa para o filho, para a criança, para o adolescente. Então a pessoa se desfaz tanto do parceiro a ponto de que a criança, o filho, fique alienado dessa relação com o outro. Me diz uma coisa, você conhece algum caso? Eu conheço vários casos, né, de alienação parental. Eu acho que, em geral, como na maioria das vezes a mãe que fica com a guarda, estatisticamente os pais devem acabar sofrendo mais de alienação parental. Acontece? É isso que acontece? Mas a gente vê aqui o exemplo da Magalu, que não são só os pais que são vítimas, a mãe também pode ser, né? E pegando aquilo que o Carlos falou no final do bloco passado, sobre quais vão ser as consequências, Eliana, no futuro, né, das crianças que sofrem com tudo isso? Olha, quando o que a gente chama síndrome de alienação parental está instalada, né? Já existe até esse termo, síndrome. Aí a vítima é a criança. É a criança, e síndrome quer dizer um conjunto de sintomas, né? Então, quando essa síndrome que já poderia, eu acho que no futuro vai tipificar até uma doença, ainda não tipifica, mas muito provavelmente, quando isso está instalado, a criança começa a desenvolver, então, uma série de sintomas e desvios de personalidade. Tem sintomas físicos também? Pode haver sintomas físicos, por exemplo, bulimia, anorexia, dificuldades do sono. Tá? Automutilação. Pode haver automutilação, mas isso é um caso já bem grave. Isso chega a levar, então, a patologia... Patologias muito graves. Pode, por um lado, desenvolver estados graves de depressão, estados graves de psicose. Às vezes quem pratica alienação não é nem pai ou mãe, é assim, é a avó. Então, a mãe não fala mal do ex-marido, mas a avó fala. Muitas vezes a mãe, a avó, o avô, é mais comum. A família toda. É mais comum, exatamente. E no meu caso, igual eu falei para a Roberta, que no caso, nem é o genitor da minha filha. O principal alienador, digamos assim, o pior é a esposa dele. Como ficam os encontros de vocês com os filhos, com essas crianças que sofrem a alienação parental? Quer dizer, elas não vão felizes para os encontros? A maioria desenvolve um mecanismo, elas não querem ir para os encontros? Elas desenvolvem as que querem ir, desenvolvem uma dualidade e um conflito interno. Então, quando o meu filho estava conosco, era um dia maravilhoso, a gente brincava, era uma criança. A hora que ia chegando o momento de voltar para a casa da mãe dele, ele mudava o comportamento, você viu um certo grau de sofrimento. Como se ele não pudesse ter sido feliz com o pai. Porque a criança que a minha mãe vai ficar chateada comigo se eu fiquei feliz. Então uma forma da criança se proteger, né? Na verdade, o alienador, ele sente prazer quando o seu filho retorna e diz algo desagradável da visita. Tipo assim, estava chato, não gostei do que a minha mãe escolheu. E às vezes a criança vai dizer só para agradar ele. Não gostei do lanche, não gostei do presente. A criança tem medo de dizer que se divertiu, aí ele fica satisfeito, aí ele fala assim... então ele continua meu aliado, ele está do meu lado. Mas além disso, sabe que a criança não é boba. Ela vai encurtar o caminho, quer dizer, ela vai procurar menos problema para ela. Então ela vai dar aquilo que, no caso, o alienador quer. Então assim, ela quer que meu... então estava chato,
estava horrível. Pronto, acabou a conversa. Melhor nem dizer que estava legal, senão ela vai brigar. Se ela falar que estava legal, aí vem um bombardeio. A gente vê como fica a cabeça da criança. Isso. Então, no meu caso, quando o Matheus vinha para casa, eu batia papo com ele e falava, e aí, Matheus, o que você fez esses dias e tal? Ele ficava pensando assim, deixa eu filtrar o que é que eu posso falar para ele. Agora, olha que importante, a gente falou no caso de uma avó, de algum parente que também entra nisso e pratica alienação. E tem o outro lado das famílias de vocês, que só, né, todos sofrem, os irmãos sofrem, e as avós, está aqui a mãe do Roberto, a dona Pérola, ela foi buscar que estava escondidinha. Ela falou, eu não quero falar que eu tenho vergonha, mas acho importante. Sofrendo com a separação. Porque, imagina, se o pai está impedido de ver o filho, como fica a avó quando não pode ver o neto? Olha, é uma dor tão grande, que a gente, tão intensa, que a gente não tem como relatar. Porque você já criou o seu filho, você sabe o que o seu neto estava impedido de receber da avó e do pai. Você sabe os traumas que a criança está adquirindo por não ter essa relação com o outro lado da família. E você sofre também porque você vê também o seu filho sofrendo. Hoje, se a senhora pudesse mandar um recado, falar alguma coisa para o Caio, né? O que a senhora gostaria de falar para ele? Nós te amamos muito. Você é muito importante nas nossas vidas. Nós queremos o melhor para você. Uma criança, um pré-adolescente, como ele gostava de dizer, sadio, saudável, com uma cabeça boa e, acima de tudo, que seja feliz, muito feliz. E uma avó não precisa sofrer assim, né? Eu acho que ninguém merece sofrer assim. Como é que é, Roberto? Sua mãe tem te dado muito apoio, né? Nesse tempo todo tem sido o esteio. Né? E, aliás, a gente oscila muito, né, nesses momentos. Um sempre está sendo o sustentáculo do outro. Né? No meio desse processo, meu pai veio a falecer de câncer e, assim, a gente, no meio desse turbilhão, né, a gente conseguiu aí se manter em pé e estamos aqui e hoje à noite a gente está lá, vai encontrar com ele, se Deus quiser. Espero que sim. Mãe é mãe, né? No meu caso, a minha mãe morreu e não viu o meu filho, acho que 3 vezes no máximo. Foi mais ou menos o caso do seu pai, né? Do avô do Caio. Foram pouquíssimas vezes que eles se viram e eles se adoravam. Né? Quer dizer, o resto da família acaba sendo privado desse contato. E a Clarissa, tem mais um caso, né, Clarissa, que você tinha na internet. Vamos tem ouvir. Um caso que Obrigada ganhou, pela senhora ter vindo falar. Tem um caso que teve bastante repercussão no Facebook, que é da Janete Zanúncio, de Pelotas, Rio Grande do Sul. Ela já nos procurou há um certo tempo, né? E ela conta a história dela. Ela diz que há 4 anos ela não consegue ver o filho dela. Hoje o menino já tem 12 anos. Ela já escreveu 2 livros relatando toda a luta dela, toda a experiência dela. Há mais de 4 anos, eu vi o Renan 5 finais de semana, desta forma. Dentes cariados, mal alimentado, unhas grandes, o sapato todo rebentado. Desta forma, eu vi o meu único filho 5 finais de semana. Uma mãe impedida de ver o filho. O que eu queria saber, antes de você concluir, é o seguinte, pela lei, né? Sei lá, tem mãe que vai presa, tem mulher que comete um crime, mas por pior que seja, ela não pode ser impedida de ver o filho, né? Não, conseguiria até uma liminar, né? Mesmo que seja uma visita monitorada, né? Que a visita assistida se confunde muito, uma visita assistida é aquela que a assistente social vai junto com a pessoa para fazer a visita. E, infelizmente, nós não temos aqui em São Paulo um assistente social para cada processo, né? Então vai ser visita monitorada, ou a mãe vai junto, ou sob as vistas da mãe, ou o avô está junto, ou a babá até está junto para fazer essa visita. Isso daí, na verdade, seria impossível, né, de acontecer. Tem que ser concedido aí uma visita. A visita é tudo. Contato, né? Aí eu teria apenas uma observação a fazer, desde que isso não prejudique a criança. Porque a gente pensa assim que, no caso, na maioria dos casos, ok, a visita monitorada ou assistida dá conta, né, de
algum relacionamento com a criança, desde que isso não seja prejudicial para a criança. Só para encerrar a minha participação aqui, eu tenho duas dicas, na verdade. Uma é de um site que eu achei bem completo, para quem não está a fim de saber mais sobre a alienação parental, é o www.alienaçãoparental.com.br. E a outra é uma dica de leitura, que bom se todo mundo seguisse o conselho desse livro. Roberta? Eu estou com o livro aqui. Vencendo Desafios, Papai e Mamãe Viraram Amigos. E a autora do livro é a nossa amiga Maeve Vida, que já participou aqui do Papo de Mãe, nossa amiga no Facebook. Então aqui é a sugestão de leitura, Papai e Mamãe Viraram Amigos. Que a gente vê que papai e mamãe tem muita coisa para aprender, né? Porque como é que é aquela história? Quando se separam, deixam de ser marido e mulher, mas nunca vão deixar de ser pai e mãe, né? Então, vou passar uma última rodada com vocês. Quem quiser divulgar de novo o blog e tal, mandar um beijo para os filhos, a gente vê. Olha que triste que fica o nosso cenário vazio aqui. Hoje, infelizmente, os filhos não puderam vir, né? Então, você, Magarrofa. Meu recado nem é para a Karima, porque a Karima sabe o tanto que eu a amo. Mas o meu recado é para o alienador, que não faça isso, que não deixe, que não permita que ela veja isso. Pelo bem dela. Tá, amigo. Obrigada. Você, Roberto. Continuo com o meu pensamento inicial, que é de chamar a todos a uma reflexão, a pensar, chamar os pais, né, os alienadores e os que se sentem alienados para não trilhar esse caminho, né, e que a gente continue trabalhando em prol de melhorar essa atenção em cima desse problema que a gente está discutindo hoje, que é a alienação parental, tanto do judiciário, né, quanto da área clínica e quanto da nossa parte como pessoas da sociedade, como pais e mães, né, avós. E o Carlos? Eu primeiro gostaria, se meu filho assistir, que eu o amo muito, muito, muito mesmo, e que as pessoas colocassem um pouco a mão na consciência e vissem com quem eles estão lidando, que é com uma criança, né, e que essa criança ela é totalmente indefesa. Tanto no aspecto intelectual, como no aspecto físico. Está se desenvolvendo. Né? Ela está desenvolvendo. E isso daí, o alienador não se dá conta, ele está criando uma barreira no desenvolvimento da criança. E outro lado que eu acho muito importante é esse trabalho de divulgação cada dia maior, para que mais pessoas tomem conhecimento, para que quanto mais o assunto for discutido, mais os nossos legisladores vão também se inteirando e vão procurando novos caminhos, porque existem pais e pais, existem culpados e não culpados. É uma linha muito tênue, muito difícil deles avaliarem, mas eles são responsáveis. E um erro pode destruir uma família, uma criança. Né? Doutor Nelson, e quem tiver dúvidas, tem algum site, algum e-mail? Bom, tem o site nss.adv.br, né? Tem um e-mail lá e qualquer coisa podem entrar em contato. Eliana, tem algum site? Eu tenho, se alguém quiser se comunicar, tem meu e-mail, tudo junto, eliananazaré@roboal.com.br. Eu gostaria de fazer algumas pequenas observações. Por favor. Pais, de novo, repetindo, não desistam. Quem sofre isso, continue. E aí, quando eu falo não desistam, não é só pelas vias judiciais, né? Mas não desistam do relacionamento. Outra coisa, aos próprios profissionais do direito. Eu acho que quanto mais os juízes, advogados, representantes do Ministério Público puderem se informar, né? Quem trabalha com família precisa estudar a família. Então, precisa saber como é que uma família funciona, o que são as relações, né, as funções materna, paterna, etc. Pode assistir ao Papo de Mãe, que ajuda um pouquinho. Ajuda bastante. Outra coisa, para os próprios técnicos, psicólogos e assistentes judiciais, assistentes sociais judiciais que trabalham nas questões que chegam, né, questões desse tipo, como questões de guarda, visitas, que chegam ao judiciário e que precisam também se informar muito a respeito de alienação parental, guarda compartilhada, questões que estão surgindo nas novas famílias, né, e que não é todo profissional que sabe diagnosticar. O profissional precisa estudar especificamente o tema. Tá ótimo. Doutora Elisa?
Acho que essa questão da alienação parental deixa claro que não tem um remédio mágico, então é uma questão complexa, tem que ser combatida por várias frentes. Com relação ao judiciário, é bastante claro que o judiciário tem que melhorar muito, tratar com mais cuidado a questão da alienação parental. Acho que tem muito espaço para a melhoria da estrutura do judiciário, especificamente a questão dos setores de psicologia, precisa ter mais profissionais, mais capacitação. Então, a sociedade pode ajudar cobrando o judiciário para que melhore isso. E, em paralelo, acho que o pai ou a mãe que é alvo da alienação pode tentar se colocar como uma referência saudável, para que se a criança não possa usufruir dessa referência hoje, que pelo menos um dia essa referência esteja lá. Então, um dia ela vai ser útil. E tem algum site? Se alguém tiver Eu dou o meu e-mail pessoal, que é elisioluiz, tudo com z, @uol.com.br. Obrigada. E hoje, Mariana, a gente encerra o programa com imagens do documentário A Morte Inventada, do diretor Alan Minas. O filme mostra pais que são impedidos de ver os filhos depois da separação e traz também depoimento dos filhos que sofreram alienação parental, dos pais, e eles contam como esse tipo de abuso interferiu em suas formações, em seus relacionamentos sociais e, sobretudo, na relação com a parte alienada. O site do filme é o www.amorteinventada.com.br. E no nosso site, Roberta, a conversa continua. Tem inclusive uma reportagem feita para o site sobre a Associação de Pais e Mães Separados. Mariana, eu tenho inclusive o site aqui da ONG, é www.apase.org.br. Então, obrigada mais uma vez por terem vindo falar sobre esse assunto tão difícil. A gente espera de alguma maneira poder colaborar aí com a situação de todos e mandem notícias, tá bom? No próximo domingo, o programa vai ser sobre endometriose. Podemos dizer que a endometriose é uma doença das mulheres desta geração? Para quem tem endometriose, é mais difícil engravidar? As causas, os tratamentos, tudo isso na semana que vem aqui na TV Brasil. E entre agora em www.papodemãe.com.br e converse ao vivo com a gente até às 9 horas da noite. Estão todos convidados para participar do chat do Papo de Mãe, tá bom? Então até domingo que vem aqui na TV Brasil. Até lá. Tchau, até. Só se falava mal dele, ao ponto de não falar nem o nome, então eu não sabia o nome do meu pai. A gente não tinha fotos, a gente não tinha nada. Tem uma certa cumplicidade com a minha mãe, e se eu achasse legal sair com meu pai, era como se eu estivesse traindo a minha mãe, sabe? É muito louco isso, mas tinha uma coisa que eu não podia falar que tá com meu pai também era legal. Meu pai ia pra lá com o oficial de justiça, pra tentar buscar a gente, tentar ver a gente. E minha mãe, a gente sempre se escondia em algum lugar, fugia. Muitos dias dos pais que eu não convivi com eles, aniversários deles que não pude passar com eles. E nem ao menos falar no telefone, né? E gostaria de deixar uma mensagem àquela pessoa que pega o filho achando que é dela e esconde do mundo, ela está muito enganada. Não é dela.